Pois é, Thiago, a gente inclusive separou uma arte para mostrar para quem nos acompanha como ficam essas simulações dessa pesquisa que foi realizada agora no mês de agosto pela Paraná Pesquisas. Olha só, num possível primeiro turno, neste primeiro cenário feito de forma estimulada, né, quando dá opções ali para que a pessoa responda, a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí, no caso, ele estaria elegível, o que não acontece atualmente. Ele aparece com 38,9% das intenções de voto. Em seguida, a gente tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 32,9% das intenções. Em terceiro lugar, Ciro Gomes, com 8%, Ratinho Júnior, 5,8%. E aqui a gente tem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 2,2%, Renan Filho, ministro, com 0,5% das intenções de voto. Nenhum branco e nulo, 7,1%, não sabe, não respondeu, 4,5%. Isso no primeiro cenário. Agora a gente tem um outro cenário mudando aí os atores. Falando num cenário em que não se tem o ex-presidente Lula e tem o principal nome da direita com Michele Bolsonaro, olha só, a gente tem o presidente Lula com 33,4% das intenções de voto, Michele Bolsonaro com 31,5%, Ciro Gomes 9,9%, Ratinho Júnior 8,3%. A gente tem depois Ronaldo Caiado, Renan Filho. Nenhum, branco e nulo, 8,5%. Não sabe, não respondeu, 4,9%. Agora, num terceiro cenário, a gente tem numa disputa com o principal nome da direita, sendo Tarcísio de Freitas. Olha só, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, fica com 34,3% das intenções de voto. O presidente Lula com 32,7%, que dá praticamente, né, um empate técnico quando a gente fala que a pesquisa tem uma margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Depois Ciro Gomes com 9,2%, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Renan Filho, mais ou menos como fica nas outras projeções. Nenhum branco e nulo com 8,7% e não sabe, não respondeu com 5,1%. Isso a gente falando num cenário de primeiro turno. Agora, a Paraná Pesquisas fez também uma simulação com relação ao segundo turno. E no eventual segundo turno entre Tarcísio de Freitas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem o governador de São Paulo com 50,4% das intenções de votos, e aí o presidente da República, Lula, aparece com 37,6% das intenções de votos. Importante a gente ressaltar, né, essa pesquisa que foi feita pela Paraná Pesquisas em 85 municípios do estado de São Paulo. Então, esses são alguns cenários que o levantamento trouxe. E aí eu já até aproveito, né, Thiago, para a gente jogar na bola para os nossos comentaristas. Vou até jogar para você já, Dora, para saber qual que é a sua avaliação a respeito desse levantamento, desse cenário, que mostra aí um aperto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive destacando um ponto importante, porque o levantamento foi feito apenas aqui no estado de São Paulo, em 85 municípios. Camila, eu não vejo nada de surpreendente, apenas um ponto. Esse primeiro turno, na simulação de primeiro turno, Tarcísio e Lula, esse empate técnico me surpreende. Pensei que o Tarcísio estivesse bem mais à frente, mas aí quando você traz a simulação de segundo turno, me parece que eu acho que é um cenário mais próximo da realidade do que a gente vê, né? O Tarcísio bem à frente, pouco mais de 12 pontos percentuais à frente do presidente Lula, porque a predileção dele aqui, aí em São Paulo, melhor dizendo, é algo nítido, né? Por isso que essa simulação de primeiro turno havia me surpreendido. Quanto à presença à dianteira do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao Lula na primeira simulação, no primeiro cenário que você traz, é o seguinte: o Bolsonaro não é candidato, tá certo? Não será candidato. Então, a gente deve olhar esses 38,9%, 39%, praticamente 40%, como votos de adversários da esquerda, adversários do Lula, se o Lula for realmente candidato à reeleição em São Paulo. Então, qualquer que seja o candidato, porque não será o Bolsonaro, porque ele está inelegível, então esse montante de votos dá para a gente
a noção quase perfeita do que é do que teria o presidente Lula de enfrentar no campo adversário a ele. Deixa eu perguntar para o Nelson Kobayashi esse recorte que o Instituto Paraná faz de São Paulo, né? Claro que na comparação com outros estados e o número nacional, tudo é muito diferente, mas é interessante o recorte de São Paulo para ver como que o eleitor aqui vem se posicionando, né? Agora, para o governador Tarcísio, quando há comparação com o presidente Lula, isso mostra também que ele continua o favorito para a reeleição aqui. Sim, mostra a força do Tarcísio, principalmente no cenário de segundo turno, né? Mas me chamou muito a atenção, Tiago, como na comparação com as pesquisas que envolvem ou Michele ou Jair Bolsonaro e não o Tarcísio, quando entra o Tarcísio, a gente tem a compreensão de que uma pequena parte, mas existe uma parte de pessoas que deixa de votar no Lula para votar no Tarcísio, quando ele aparece para disputar. Ali na comparação com a Michele, por exemplo, cerca de 2 ou 3% fazem essa mudança de voto ali para diminuir a votação do Lula e aumentar do Tarcísio. Então, veja que há essa peculiaridade interessante. Me chama muita atenção também a disparidade entre os números do Ratinho Júnior e do Ronaldo Caiado. Acho que muito se explica por questões geográficas. O Paraná é nosso vizinho aqui ao sul e o Ronaldo Caiado não é tão conhecido aqui no Sudeste como é lá no Centro-Oeste e no estado de Goiás, mas a disparidade foi bem grande. Isso, claro, tem o seu recorte paulista, mas isso é um número a ser celebrado pelo Ratinho Júnior, figurando aí entre 7% e 8% nas pesquisas aqui no estado de São Paulo.